Em 1994, no sertão de Pernambuco, uma estrada isolada e sem fim guardava um segredo que até hoje ninguém conseguiu explicar. Elias, um representante comercial, estava em mais uma de suas longas viagens de trabalho, quando se deparou com algo que mudaria sua vida para sempre. Em uma noite sem estrelas, enquanto cruzava a estrada deserta, uma figura misteriosa surgiu no meio da pista. Mas o que ele não sabia era que aquele encontro parecia escrito no destino de forma implacável, um tipo de justiça que transcende a vida e a morte. Tudo começou quando Elias avistou uma velha caminhonete, uma F100 vermelha, surgindo repentinamente em sua traseira a toda velocidade, sem dar sinais de que iria parar. No instante seguinte, um homem surgiu do mato, cambaleando, e foi brutalmente atropelado. O mais estranho, no entanto, foi o som do motor, que permaneceu no ar, como se a F100 ainda estivesse ali, mesmo depois de ter desaparecido na curva. Mas o mistério não parou por aí. O delegado local revelou que a caminhonete, que deveria ter sido destruída em um acidente fatal há anos, parecia estar cumprindo uma missão de vingança. E Elias estava no meio dessa história. O que estava acontecendo naquela estrada? E por que a F100 vermelha parecia perseguir aqueles que tinham algo a ver com a morte de Pedro, um fazendeiro muito respeitado, mas assassinado sob circunstâncias misteriosas? Antes de continuar nossa história, queremos saber de onde você está acompanhando. Deixe nos comentários sua cidade e compartilhe sua opinião. E se você está curtindo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos dessa trama cheia de mistérios. O ano era 1994 e Elias estava em uma das suas muitas viagens pelo interior do Nordeste. Ele era um representante comercial de peças automotivas, um homem comum com uma rotina que o levava a percorrer as mais remotas estradas, de cidade em cidade, sempre no comando de sua picape S10, movida a diesel. Sua missão era simples: negociar peças para os lojistas locais. No entanto, nada nas planilhas ou nas reuniões agendadas o prepararia para o que aconteceria naquela noite. Ele havia acabado de deixar a Paraíba para trás e se dirigia para o sertão de Pernambuco, atravessando a longa estrada que levava até Serra Talhada, uma cidadezinha do interior. A escuridão da noite tomava conta da estrada. Não havia luz, não havia estrelas. Tudo ao redor parecia se perder no infinito, mergulhado em um silêncio profundo, quebrado apenas pelo som do motor de sua caminhonete e o farol que iluminava a estrada deserta à sua frente. Era uma noite fria para um sertão, e Elias começava a sentir o cansaço da longa viagem. As horas avançavam e o sono o consumia, apesar de seus esforços para se manter alerta. Era quase 2h30 da manhã, quando o silêncio foi interrompido. Uma luz forte surgiu no retrovisor. Inicialmente, Elias pensou ser apenas outro veículo, mas o brilho logo se intensificou e o som do motor cortava a noite de maneira estranha. Não era um carro qualquer, era uma caminhonete. A caminhonete Ford F100, daquelas antigas, robustas, dos anos 70, vinha atrás dele em uma velocidade impressionante. A cor era vermelha viva, um tom quase ameaçador sob a pouca luz da noite. O som do motor, grave e potente, parecia querer dominar tudo ao seu redor. Elias, surpreso, olhou pelo retrovisor e pensou: esse maluco está a pelo menos 140 km/h nesse trecho. O farol da caminhonete brilhava intensamente e ela não parecia ter a menor intenção de diminuir a velocidade. Elias acelerou um pouco, sentindo-se pressionado, mas a caminhonete vermelha não deu sinais de recuar. Ao contrário, foi como se estivesse caçando. De repente, uma figura surgiu no meio da estrada, vindo do mato. Um homem grande, com uma camisa xadrez, cambaleava para o centro da pista. Ele parecia desorientado, talvez bêbado,
segurando um objeto escuro em suas mãos. Em um segundo, o homem foi atingido pela F-100 vermelha. O impacto foi brutal, não houve gritos nem som de freio. A caminhonete o atingiu com uma violência inesperada, jogando o corpo da vítima pelo ar como se fosse um brinquedo. Elias paralisou-se ao volante. A caminhonete vermelha, após o atropelamento, não diminuiu a velocidade. Ela seguiu em frente, desaparecendo rapidamente na curva à frente. Elias, com o coração acelerado, reagiu. Parou a picape e desceu para verificar o homem atropelado. O corpo estava caído na estrada. Ele tentava respirar, mas estava claramente gravemente ferido. Elias procurou por sinal de celular, mas estava sem cobertura naquela região. Era como se estivesse em outro mundo, perdido em meio à vastidão do sertão. O que mais impressionava Elias, no entanto, não era o corpo do homem ou a cena do atropelamento. Era o som. Mesmo depois que a caminhonete vermelha desapareceu na curva, ele ainda podia ouvir o som do motor, como se estivesse ainda presente, ecoando no ar, como se o veículo estivesse parado ao seu lado. Mas isso não fazia sentido. A caminhonete já estava longe. Com o homem ainda respirando com dificuldade e sem poder fazer mais nada, Elias sentiu uma inquietação crescente. O que havia acontecido ali? Quem era aquele homem? E por que aquela caminhonete vermelha parecia ser parte de um pesadelo? Elias tentou acalmar-se. Ele sabia que precisava relatar o ocorrido à polícia e tomar alguma atitude. Quando o amanhecer finalmente chegou, ele seguiu viagem até Serra Talhada, com o homem ainda na estrada, já sem forças para fazer mais nada por ele. Em seu caminho, Elias pensava sobre o que acontecera. O que estava acontecendo naquela estrada? Quem estava dirigindo aquela caminhonete vermelha? Ele sentia como se algo muito maior estivesse acontecendo, algo que ele ainda não conseguia entender. Assim que chegou à pequena cidade, a primeira coisa que fez foi procurar a delegacia local. Lá, um delegado de rosto cansado o atendeu. Elias começou a relatar os eventos da noite anterior com todos os detalhes que lembrava: a caminhonete, a placa, o atropelamento. O delegado o ouviu em silêncio, mas quando Elias mencionou a placa da caminhonete, o delegado parou de escrever. "Você tem certeza desse número, Elias?" perguntou o delegado com uma expressão que ia da descrença ao medo. Elias confirmou, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. O delegado levantou-se e foi até uma prateleira empoeirada. Puxou uma pasta amarelada, abriu e mostrou a Elias um recorte de jornal velho com a foto de um homem e a foto de uma caminhonete vermelha. "O senhor conhece essa caminhonete?" perguntou o delegado com uma voz que já não parecia ser de um homem cético, mas de alguém que sabia mais do que queria revelar. "Sim", respondeu Elias, "eu a vi ontem à noite. Essa F-100 vermelha pertenceu a Pedro o Fazendeiro, um homem muito respeitado aqui na região, mas ele morreu em 1989, num acidente muito estranho. A caminhonete dele foi empurrada de uma ribanceira e ele morreu dentro dela. Um crime, mas nunca conseguimos provar quem foi o culpado." Elias olhou fixamente para a foto. Não podia acreditar no que estava ouvindo. "O senhor tem certeza que era ela?" continuou o delegado. "Porque muitos motoristas que cruzam essa estrada de madrugada, perto da antiga usina, afirmam ver a F-100 vermelha. Ela aparece do nada, sempre à mesma hora, sempre à mesma velocidade e sempre procurando alguém." Elias estava em choque. Ele nunca imaginara que aquele atropelamento fosse parte de algo tão macabro. A F-100 de Pedro, que havia explodido anos atrás, estava viva em algum sentido, e agora a caminhonete parecia estar cumprindo sua própria justiça. Mas quem era o responsável? E o que estava acontecendo ali, no coração do sertão? Elias não conseguia tirar a imagem da F-100 vermelha da cabeça. O delegado havia falado sobre a história de Pedro, o fazendeiro que morreu misteriosamente em 1989. E Elias
começou a juntar as peças do quebra-cabeça. Pedro era um homem respeitado na região, mas seu assassinato parecia ter ficado para trás, enterrado no tempo, como um daqueles mistérios do sertão que ninguém se atrevia a reviver. Mas a caminhonete, a mesma F-100 que ele havia visto atropelando o homem na estrada, agora parecia ser a chave para entender o que realmente acontecera naquela noite. Elias passou os dias seguintes em um estado de agitação mental constante. Ele tentou voltar à sua rotina normal, visitando fornecedores e fazendo negócios, mas nada parecia se encaixar. Sempre que ele fechava os olhos, a imagem da F-100 vermelha, com seu motor rugindo, invadia seus pensamentos. Como podia uma caminhonete que explodiu em um acidente estar ali, viva e caçando? Foi então que Elias decidiu investigar mais. Precisava saber mais sobre o passado de Pedro e sobre a F-100 vermelha. A história que o delegado lhe contara estava incompleta, e ele sabia que havia mais coisas por trás disso. Talvez ele estivesse sendo puxado para algo muito maior, algo que nem ele mesmo compreendia completamente. Decidido a seguir seu instinto, Elias retornou à delegacia. O delegado, ainda com aquele semblante cansado, o recebeu com um olhar desconfiado. Está pensando em fazer o quê, Elias? Sair por aí atrás dessa história de vingança? Perguntou o delegado, com um tom de voz que misturava advertência e curiosidade. Eu preciso entender o que está acontecendo. Preciso saber o que realmente aconteceu com Pedro e por que a F-100 está aparecendo de novo, respondeu Elias, com um tom determinado. O delegado suspirou e, depois de uma longa pausa, falou em voz baixa. Não vai ser fácil. A história de Pedro é mais complicada do que você imagina. Ele não foi um homem simples como todos pensam. A morte dele, a rixa com Lázaro, tudo isso deixou marcas profundas. E depois que ele morreu, a cidade simplesmente seguiu em frente. Mas o que ninguém sabia é que a vingança dele nunca deixou de existir. De alguma forma, ela voltou. Elias se aproximou curioso. O delegado, com um olhar distante, começou a revelar mais detalhes. Pedro tinha uma fazenda grande, mas não estava sozinho na disputa por terras. Lázaro, um outro fazendeiro da região, sempre foi um homem ambicioso. Ele tinha um grande interesse nas terras de Pedro, e essa disputa só aumentou com o tempo. O conflito entre eles se intensificou até que Pedro morreu de forma misteriosa, supostamente vítima de um acidente. Mas todos sabiam que não era um acidente. Lázaro estava envolvido. No entanto, as evidências eram frágeis e ninguém nunca conseguiu provar sua culpa. O que aconteceu com a F-100? Elias perguntou. Bom, Pedro foi encontrado carbonizado dentro dela. O corpo dele no banco do motorista, com a caminhonete caída de uma ribanceira. Mas ninguém jamais conseguiu entender o que realmente aconteceu. Até que um dia, depois de sua morte, os motoristas começaram a relatar que viam a F-100 vermelha à noite, como se ela estivesse procurando alguém ou algo. E isso começou a se espalhar, até se tornar uma lenda. Mas Elias, o que você viu na estrada não é uma lenda. Não é apenas história. Você viu a vingança de Pedro cumprindo seu destino. E quem ela procura é alguém que esteve envolvido na sua morte. Elias, com o rosto pálido, sentiu que o chão estava se abrindo sob seus pés. Ele sabia que o delegado não estava falando de forma metafórica. Pedro, de alguma forma, havia voltado. Mas por que ele estava procurando vingança agora, tantos anos depois? E quem seriam as próximas vítimas? O delegado continuou com seu relato. Após a morte de Pedro, a cidade de Serra Talhada entrou em um estado de tranquilidade, quase como se nada tivesse acontecido. Mas ao longo dos anos, começaram a surgir relatos de pessoas que haviam encontrado a F-100 vermelha na estrada, principalmente à noite, em trechos desolados. Algumas dessas pessoas estavam ligadas ao passado de Pedro, ao seu conflito com Lázaro,
e outras simplesmente estavam cruzando o caminho de quem procurava a justiça do sertão. Elias ficou intrigado com o relato do delegado, mas ele sabia que precisava investigar mais a fundo. Ele então começou a se lembrar de algo que o delegado havia mencionado casualmente. Ele falou sobre motoristas e caminhoneiros que haviam sido testemunhas da F-100, mas uma história em particular chamou a atenção de Elias. Havia um ex-capanga de Lázaro, um homem conhecido como Gavião, que também desapareceu após o acidente de Pedro. Gavião, que trabalhava para Lázaro, era um sujeito forte e violento, conhecido por fazer o trabalho sujo. Após a morte de Pedro, Gavião desapareceu da região. Mas algo estranho acontecera. Ele foi encontrado morto em um trecho isolado da baía, atropelado de maneira similar ao que Elias testemunhara com o homem da estrada. O único rastro deixado no local, marcas de pneus de uma caminhonete F-100 antiga. Elias sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que isso significava? A F-100 de Pedro, a caminhonete que deveria ter sido destruída no acidente, estava ainda mais viva do que nunca e agora estava completando sua vingança. Com o coração acelerado, Elias começou a entender que ele não estava mais apenas sendo um espectador dessa história. Ele estava dentro dela e agora não havia como voltar atrás. A F-100 vermelha estava caçando, e ele sabia que, de alguma forma, ele também seria procurado por essa justiça implacável. À medida que os dias se passavam, a sensação de que algo estava prestes a acontecer se intensificava. Elias se perguntava se ele também estava marcado. Afinal, ele fora um dos últimos a ver a caminhonete. Ele havia testemunhado a morte de um homem na estrada, mas agora ele sabia que aquilo era apenas o começo. Certa noite, ao se dirigir para o mesmo trecho desolado onde o atropelamento acontecera, Elias sentiu um arrepio na espinha. A estrada estava deserta, a escuridão espessa ao redor. O som de sua picape era o único barulho naquelas estradas silenciosas. De repente, ele ouviu algo. O rugido inconfundível do motor. A F-100 vermelha apareceu diante dele, como uma sombra do passado. Elias não teve tempo para reagir. O veículo veio como um furacão, quase como se estivesse vingando todas as vidas perdidas naquelas estradas. Mas antes que a caminhonete o alcançasse, ela desapareceu na mesma curva da qual havia surgido anos atrás. Elias não sabia se aquilo havia sido real, se ele estava imaginando, ou se, de alguma forma, a vingança de Pedro o estava testando. Ele estava em choque, mas ao olhar para trás, viu algo que o fez engolir em seco. Marcas de pneus da F-100 estavam ali, na areia, deixando claro que a caminhonete ainda o estava seguindo, de alguma forma. Elias estava no centro de algo muito maior do que imaginava. Tudo o que ele queria era entender o que havia acontecido naquela estrada desolada, mas agora ele se via preso em um enigma que desafiava a própria lógica. O que Pedro queria com sua F-100 vermelha? E por que ele estava vingando-se de todos aqueles que estavam, de alguma forma, ligados à sua morte? Nas semanas seguintes, Elias não conseguia mais se concentrar no trabalho. A estrada, a caminhonete vermelha, o som do motor, tudo se entrelaçava em sua mente de uma forma que ele não podia controlar. O medo e a dúvida o consumiam. Ele sentia que estava sendo seguido, mas não sabia de quem ou o quê. E mais importante, ele sabia que, de alguma forma, ele também estava marcado. Ele decidiu que precisava de respostas. Algo dentro dele dizia que ele estava se aproximando do ponto de revelação final, o ponto onde tudo se encaixaria. Mas até onde ele estava disposto a ir para descobrir a verdade? Ele sabia que o que procurava poderia ser perigoso, mas o medo já não o parava mais. A ideia de que a F-100 vermelha ainda estava caçando, de que Pedro estava buscando justiça, era mais forte do que qualquer receio. Uma noite, depois de mais um dia repleto de inquietações, Elias pegou sua picape
e dirigiu-se novamente para o trecho da estrada onde tudo começara. Era como se ele estivesse sendo atraído, um ímã invisível o chamando de volta àquele lugar. O vento soprava forte, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer parecia estar no ar. Ele parou em um ponto estratégico, onde a estrada se alargava um pouco, perto da antiga usina de algodão. O céu estava coberto por nuvens escuras, e o único som que ele conseguia ouvir era o das rodas de sua picape tocando o asfalto. O medo tomava conta dele, mas ao mesmo tempo uma estranha sensação de inevitabilidade o fazia seguir em frente. Foi então que o som, familiar e inconfundível, cortou o silêncio. O rugido da F-100 vermelha. Elias não teve tempo de reagir. A caminhonete apareceu, como um espectro do passado, surgindo da escuridão, com seus faróis brilhando intensamente. O motor roncava alto e a presença da caminhonete parecia ameaçar engolir tudo ao seu redor. Ela se aproximava rapidamente, como se fosse um predador em busca de sua presa. Elias permaneceu imóvel, sentindo o coração bater mais rápido. Mas algo dentro dele sabia que a caminhonete não estava ali para matá-lo. Não ainda. A F-100 vermelha passou por ele, sua velocidade frenética deixando um rastro de poeira no ar. Elias virou a cabeça para ver o que acontecia. O que aconteceu a seguir não fazia sentido. A caminhonete não diminuiu a velocidade. Ela se foi, desaparecendo na curva da estrada, mas Elias sentiu que ela o havia reconhecido, como se ele fosse parte de uma história que estava sendo cumprida. No entanto, o que Elias não esperava foi o que aconteceria a seguir. Quando ele olhou para a estrada à sua frente, viu uma figura. Um homem parado ali, no meio da pista. O encontro com o passado. A figura estava parada no meio da estrada, imóvel. Era um homem alto com uma camisa xadrez, exatamente como o homem que Elias vira atropelado na noite fatídica. Mas ele estava de pé, com os olhos fixos em Elias. A cena era surreal, um fantasma vindo de um tempo que deveria ter ficado para trás. Você é o homem que foi atropelado? Elias perguntou, sua voz falhando. O homem não respondeu, mas começou a caminhar em direção a ele. Sua presença parecia imbuída de uma aura de morte, mas Elias não conseguia se mover. Ele sabia que aquele homem não era real, mas ao mesmo tempo ele estava ali. Algo impossível estava acontecendo diante de seus olhos. Quando o homem chegou até Elias, ele parou a poucos metros e Elias, sem saber o que fazer, perguntou novamente: "O que você quer de mim?" O homem, com uma expressão vazia, apenas apontou para a estrada à sua frente. Elias seguiu o gesto e, para sua surpresa, a estrada se iluminou. O som da F-100 vermelha voltou, mais forte, mais próximo. Era como se a própria estrada estivesse viva, respirando com o ronco do motor. A F-100 apareceu novamente, agora em um ritmo ainda mais frenético. Mas ao invés de passar por Elias, ela desacelerou e parou bem à sua frente, os faróis iluminando-o como se o destino o tivesse finalmente alcançado. Elias sentiu um arrepio intenso quando, de dentro da caminhonete, uma figura familiar emergiu. Era o delegado. Mas algo estava errado. O homem estava pálido, com um olhar sombrio. Sua presença parecia não humana. "Você sabia o que estava acontecendo, não sabia?" Elias perguntou, a voz trêmula. O delegado, sem responder, simplesmente apontou para o caminho à sua frente. Elias olhou para a estrada e foi então que a verdade o atingiu. Ele entendia tudo agora. A F-100 vermelha não estava apenas cumprindo uma vingança pessoal. Ela estava cumprindo o destino de um homem que, após sua morte, não encontrou descanso. A justiça de Pedro não era apenas sobre ele, era sobre todos os envolvidos em sua morte, e ela agora se estendia a todos aqueles que, de alguma forma, haviam participado daquele enredo sangrento. Elias ficou ali, no meio da estrada, em frente à F-100 vermelha,
com a visão de todos os homens e mulheres que haviam sido afetados pelo assassinato de Pedro. Ele não sabia se deveria correr ou simplesmente aceitar o que estava acontecendo. A caminhonete estava ali, como um juiz implacável, e Elias sabia que ela não o atacaria, mas que ele também não estava livre. Ele havia se tornado parte de uma história que estava além da sua compreensão. Quando o delegado, com um olhar distante, se aproximou e disse: "A justiça já foi feita, Elias." A F-100 começou a se afastar, desaparecendo na noite como um espírito vingativo, deixando Elias sozinho na estrada, sem entender completamente o que acabara de presenciar. Ele ficou lá por um tempo, olhando para o vazio. A F-100 vermelha já não estava mais à vista, mas a sensação de que ele havia sido parte de algo muito maior o perseguia. A justiça de Pedro estava completa, mas Elias sabia que, de alguma forma, a estrada ainda estava viva, e a busca por vingança nunca cessaria. Conclusão da história. Elias finalmente compreendeu que o sertão tem seus próprios códigos de justiça. Às vezes, ela não chega através das mãos humanas, mas sim por forças além da nossa compreensão. A F-100 vermelha, com seu motor rugindo, era a manifestação de uma vingança que não tinha tempo ou fim. Ela tinha cumprido sua missão, mas como todo mistério, havia mais para descobrir, mais para entender sobre o que realmente aconteceu naquele sertão, onde a justiça nunca dorme. Gostou da história de hoje? Então, compartilhe com aquele amigo que adora mistérios e histórias de vingança. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Agora, queremos saber sua opinião. O que você acha dessa justiça implacável? Comente abaixo.